Meus amados irmãos, nós vamos ser edificados com a ministração da palavra neste momento. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 33. Deuteronômio 33. Deuteronômio, capítulo 33. Para ajudar-nos está no Pentateuco. Eu leio? Só ir lá no comecinho, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, é isso? Deuteronômio. O tema proposto para a nossa mensagem nessa manhã: conhecer a Deus, o privilégio e a alegria do povo eleito. E nós vamos ler do versículo 26 até o verso 29. São poucos versos, meus amados irmãos. Vamos ler juntos, mesmo assentados? Deuteronômio, capítulo 33, verso 26 até o verso 29. Vamos ler juntos? Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Felizes és tu, ó Israel, quem é como tu, povo? Da mensagem do Santo Espírito, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração. Fala conosco, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há um livro bem conhecido que foi lançado pela editora Cultura Cristã, um livro antigo, já li, tive a oportunidade de ler algumas vezes, ministrei aqui alguns estudos baseados nele, chamado Conhecimento de Deus, do Packer. E ele é um clássico. E o Packer, ao longo ele faz uma citação de um sermão do Spurgeon, quando ele tinha apenas 20 anos de idade. E neste livro, o Packer, ele cita o seguinte: alguém disse, o estudo adequado da humanidade é o homem. Não vou me opor à ideia, mas acredito que seja igualmente verdade que o estudo apropriado dos eleitos de Deus é Deus. O estudo adequado de um cristão é a divindade. A ciência mais elevada, a especulação mais elevada, a filosofia mais poderosa, que pode sempre atrair a atenção de um filho de Deus, é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, os feitos e a existência do grande Deus, a quem ele chama de Pai. E depois de citar 3 parágrafos do sermão do Spurgeon, o Packer levanta uma possível objeção da sua época, imagino para os nossos dias. E ele diz o seguinte, citando o Spurgeon: as pessoas achavam a teologia interessante, mas hoje as pessoas pensam que a teologia é chata e irrelevante. E o Packer, então, James Packer, ele contrapõe dizendo o seguinte: o estudo da natureza e do caráter de Deus é o projeto mais prático em que qualquer pessoa pode se envolver. Saber sobre Deus, argumenta Packer, é crucialmente importante para viver nossas vidas. Meus amados, te faço uma pergunta: você já esteve diante de um crente piedoso, um crente verdadeiro, já vivido, já no final da sua caminhada, da sua carreira? Você já esteve perto de um idoso assim, alguém temente a Deus? Por algum momento você já desejou absolver o Espírito e descobrir sobre o Deus daquela pessoa?
E eu faço uma outra pergunta para você. Quando as pessoas olham para você, qual Deus você revela na sua vida ou através da sua vida? Ah, mas existe mais de um Deus? Não, mas se a única escritura, entre aspas, que ela pudesse ler fosse a sua vida, que Deus seria este? Sabe, meus irmãos, quando Moisés estava para morrer, ele abençoou o povo de Deus e contou o que sabia sobre o Deus eterno. Por isso, nessa manhã, a mensagem falando sobre o conhecimento de Deus também pode ser descrita como o conhecimento do Deus de Moisés. E eu quero me deter numa boa parte desta mensagem, falando um pouco sobre a vida desse servo de Deus do passado. Moisés contou o que sabia sobre o Deus eterno. Ele se gloria em Deus e na bem-aventurança do povo de Deus. E nós aprendemos a grande tese da mensagem de hoje: conhecer a Deus como Ele se revelou e torná-lo conhecido deve ser a missão da nossa vida. Se alguém te perguntar qual é a grande missão da sua vida, qual o seu grande projeto de vida, não é casar, ou comprar uma bicicleta, ou ter meu puxadinho. O seu grande projeto de vida é conhecer a Deus e torná-lo conhecido através do seu viver. Meus irmãos, Deus dá a vida eterna a todos que acreditam em Jesus Cristo. Diz João, capítulo 3, verso 16. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Mas qual é a essência da vida eterna? O que implica dizer que nós viveremos eternamente? É muito mais do que viver para sempre. Existe um conceito errôneo quando pensamos em termos da eternidade meramente quantitativo, em termos de tempo, quando na verdade a eternidade é qualitativo, é de termos de qualidade. E a própria Escritura fala qual é a essência da vida eterna. Porque talvez alguém vai te perguntar o que é a vida eterna. Em João 17, versículo 3, João diz: esta é a vida eterna, para que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, conhecer ao único Deus verdadeiro e ao seu Filho eterno, a quem Ele enviou para morrer, para nos redimir dos nossos pecados, é o coração da vida eterna. É mais do que passar a eternidade num lugar. É a qualidade, é o relacionamento, é estar com Deus. Meus amados, da longa vida de Moisés como líder e profeta de Deus, há algumas lições que podem ser aprendidas nesta manhã sobre o conhecimento de Deus. A primeira delas, conhecer a Deus é uma busca para toda a vida que requer buscá-lo em todas as situações. Vou repetir: conhecer a Deus é uma busca para toda a vida que requer buscá-lo em todas as situações. Tristemente, nos nossos dias, as pessoas buscam a Deus quando estão passando por problemas, quando há uma crise, quando há uma dificuldade. Não estou dizendo que está errado, temos que buscar mesmo o Senhor. Mas o que eu destaco aqui, queridos, é que a busca ao Senhor, a busca do conhecer a Deus deve ser constante em todas as situações. E há algumas questões que eu quero levantar aqui. Em primeiro lugar, o conhecimento de Deus começa quando Ele abre os seus olhos cegos para a sua necessidade do Salvador e de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos nascemos como pecadores, alienados de Deus. Romanos capítulo 5, verso 12. O problema é que nem mesmo percebemos a necessidade desesperada que Deus nos salva de nossos pecados, porque Satanás cegou os olhos à verdade de Deus. A maioria das pessoas pensa o seguinte: eu sei que eu fiz coisas erradas, mas basicamente eu sou uma boa pessoa. Eu sei que eu não sou um pecador terrível quanto fulano de tal. E já que Deus é amoroso, certamente Ele verá as minhas boas ações.
perdoará as minhas faltas e por fim entrarei no céu quando eu morrer. Existe uma cegueira dominante nos olhos das pessoas que não conseguem enxergar a verdade do que é conhecer a Deus, se relacionar com Ele. Para ser salvo, Deus tem que abrir os seus olhos para a verdade de que você está perdido e não pode fazer nada para se salvar. O Espírito Santo convence você do seu pecado, da justiça absoluta de Deus e do julgamento vindouro de João capítulo 16. E então, um dia glorioso, Deus graciosamente abre os seus olhos para ver a luz do Evangelho da glória de Cristo na imagem de Deus, o Deus vivo. E aí você pode dizer: eu quero conhecer mais este Deus, eu quero me relacionar com Ele. Ele lhe concede fé para confiar em Cristo, em sua morte na cruz, como pagamento integral da dívida de pecado, e você entra num relacionamento pessoal com Deus, que é o início da vida eterna. Não sabemos ao certo, meus irmãos, quando Moisés conheceu Deus pessoalmente. Quando criança, a filha de Faraó teve pena dele, como uma das crianças hebraicas aqui, sobre a sentença da morte. Ela o resgatou, o criou como seu próprio filho. Não nos é dito quando ele teve, o quanto de contato ele teve com os seus pais biológicos durante a sua educação, mas deve ter havido alguma influência nisso. Hebreus capítulo 11, verso 24 a 27, nos diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se a ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo suportar os maus tratos do povo de Deus do que gozar dos prazeres passageiros do pecado, considerando o opróbrio de Cristo maiores riquezas do que os tesouros do Egito, pois ele estava esperando a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, pois ele perseverou, vendo aquele que é invisível. Só podemos conhecer o Deus invisível na medida que Ele se revela a nós. Então, em algum momento, nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, Deus deve ter revelado o suficiente de si mesmo para Moisés, para que ele ganhasse o conhecimento do tesouro redentor prometido de Deus. Moisés olhava para frente. Jesus Cristo. É interessante, queridos, que a semelhança daquele homem de Mateus, capítulo 13, versículo 44, que descobriu um tesouro escondido no campo, Moisés desistiu das riquezas e dos prazeres que poderia ter desfrutado no Egito para comprar aquele campo. Para muitos, uma loucura. Você já fez isso? Você já abandonou tudo por amor a Cristo? É claro que a profundidade do seu conhecimento, do valor infinito de Jesus aumenta com o tempo. No início você mal o conhece. Todo mundo no começo sabe, como diz lá em João 9, 25, aquele cego que fora curado por Jesus: eu era cego, mas agora vejo. E há um desenvolvimento em torno desse relacionamento com Deus. Mas esse é o ponto inicial da vida eterna: conhecer a Deus, um processo. E Moisés conheceu em alguma medida, ao ponto de recusar-se ser chamado de filho da filha de Faraó. Mas ainda podemos destacar, queridos, que o conhecimento de Deus continua enquanto Deus se revela a você por meio da sua palavra. Moisés não tinha uma Bíblia nas mãos, como nós temos. Ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Então Deus se revelou a Moisés diretamente. Não sabemos o quanto Moisés sabia de Deus antes de Deus se revelar a ele na sarça ardente. Mas aí Moisés conheceu Deus como Deus santo. Tira as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você pisa é terra santa. Moisés aprendeu ainda em Êxodo capítulo 3, que o Yahvé, o Senhor, é o Deus da aliança de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés aprendeu que o Senhor é o que é, eu sou o que sou, é o eterno, o autoexistente, que se preocupa com a aflição do seu povo, como ele mesmo diz a Moisés no capítulo 13:
3: eu vi a aflição do meu povo. Moisés aprendeu que o Senhor Deus é mais poderoso do que Faraó, o monarca, o rei mais poderoso da terra naquela época. Moisés aprendeu que Deus tem poder para endurecer o coração de Faraó e golpear a sua terra com terríveis pragas, incluindo a morte dos primogênitos no Egito. Moisés aprendeu que Deus exige obediência completa. E Deus falou com Moisés face a face, da maneira que ele não falou com Arão, não falou com Miriam, falou com Moisés. E você pode se perguntar: Deus se revela diretamente às pessoas hoje? Ele pode fazer isso, Ele é Deus. Mas a Bíblia nos revela que, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, hoje nos fala através do Filho, através da palavra. Sabe, queridos, mesmo que uma pessoa venha conhecer a Jesus, segundo dizendo por revelação direta, essa pessoa não crescerá para conhecer a Deus muito bem sem aprender da palavra escrita de Deus. Mais tarde, depois que Deus direcionou Moisés para conduzir os israelitas para fora do Egito e adorá-lo no Monte Sinai, Moisés passou 40 dias e 40 noites na montanha, ali no monte, sozinho com Deus. Êxodo 24, 18. E Deus deu a Moisés os 10 mandamentos e revelou a ele muitas outras leis para o seu povo. Após o incidente do bezerro de ouro, Moisés voltou para a montanha, onde ele ousadamente perguntou ao Senhor: rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu para Moisés: eu mesmo farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o meu nome, o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver misericórdia. Mas ele disse: você não pode ver o meu rosto, porque nenhum homem pode me ver e viver. Então Deus escondeu Moisés em uma tenda da rocha e passou então a revelar a ele de costas. Lá ele proclamou, Êxodo 34, o Senhor Deus, compassivo e misericordioso, tardio para se irar e abundante em benignidade e verdade, que mantém a benignidade por milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ainda assim, ele de forma alguma deixará o culpado sem punição, visitando a iniquidade dos pais, dos filhos e netos até a terceira e quarta geração. E é interessante porque esta revelação profunda aqui de quem Deus é repetida pelo menos 7 outras vezes no Antigo Testamento. Deus, tu és misericordioso, mas é justo. E através, meus irmãos, das instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, o papel dos sacerdotes, as ofertas dos sacrifícios, as festas ali em Levítico, Deus revelou mais de si e do Senhor Jesus Cristo. Como nós temos aprendido, é tudo sobre Jesus. Deus revelou mais a todo o seu povo. Ao que o tempo passe, Jesus repreendeu alguns líderes judeus que pensaram que estavam seguindo Moisés. Lá em João capítulo 5, ele diz: não pense que vou acusá-lo diante do Pai. Quem te acusa é Moisés, em quem colocaste a tua esperança. Pois se você acreditasse em Moisés, você acreditaria em mim, pois ele escreveu sobre mim. E ainda assim, infelizmente, meus irmãos, muitos crentes hoje nunca leram a Bíblia uma única vez e ainda querem dizer: eu conheço a Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 15, verso 4, diz: pois tudo que foi escrito nos tempos antigos foi escrito para a nossa instrução, para que pela perseverança e pelo encorajamento das Escrituras tenhamos esperança. E exortando a Timóteo, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, a fim de que o homem de Deus seja aperfeiçoado. Certa vez os discípulos estavam, depois da morte de Jesus, 2 discípulos a caminho de Emaús, tristes, e Jesus se revela a eles ali, repreendeu os 2 discípulos que ainda não entendeu,
não entenderam que era necessário Jesus sofrer. E Lucas 24, verso 44 diz: então, começando com Moisés e com todos os profetas, explicou as coisas concernentes a si mesmo e toda a Escritura. Sabe, meus irmãos, o ponto é, se você deseja conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem Ele enviou, você deve ler, reler, meditar, estudar a Bíblia inteira. Você deve, usando a expressão na semana passada, devorar a palavra de Deus. Porque esse é o meio principal de Deus se revelar a nós hoje. Tristemente, talvez pelas apreensões externas e prazerosas que gostamos de ouvir músicas e outras coisas, damos mais atenção a músicas, que algumas até são citações do texto bíblico, mas outras são heresias, do que buscar a Deus na palavra, na leitura. Mas ainda, além de ser uma busca constante, através da leitura da palavra, o conhecimento de Deus se aprofunda à medida que você confia e obedece a Ele em várias provações na sua vida. Aprofundar o seu conhecimento pessoal de Deus não é um processo fácil, não é um processo sem dor. Na verdade, muitas vezes, por meio das provações e crises da vida, você passa a conhecer a Deus de uma maneira que nunca teria conhecido naqueles tempos fáceis da sua vida. Algumas das suas orações não seriam as orações que você tem hoje se não fosse a crise na sua vida. Algumas das leituras da palavra, do texto bíblico, não teria acontecido se você não tivesse passado por tudo aquilo. Por isso, em meio às provações, até podemos afirmar, foi bom eu ter passado por tudo isso. Me aproximou de Deus. Ao longo da vida de Moisés, o vemos enfrentando várias provações que o levavam ao Senhor, que o levaram ao Senhor em oração. Por exemplo, quando Deus instruiu a Moisés exigir que Faraó deixasse Israel ir, a resposta de Faraó foi tornar as coisas mais difíceis para os israelitas, exigindo que juntassem a palha para fazer os tijolos, e se não cumprissem as cotas, como não cumpriram, eles foram castigados. E aí o povo se volta para Moisés e se achega a ele reclamando, murmurando, ao que então Moisés se volta para o Senhor. E lá em Êxodo capítulo 5, verso 22 e 23, ele diz: ó Senhor, por que você causou dano a este povo? Porque você sempre me enviou. Desde que vi a Faraó para falar o seu nome, ele tem feito mal a este povo, e você não libertou o seu povo de forma alguma. Mas o Senhor responde, e a resposta do Senhor a Moisés foi revelar mais de si. Não foi tornar a vida de Moisés fácil. Não foi fazer dizendo a Moisés: desculpa, eu não sabia que Faraó ia fazer isso. Em Êxodo capítulo 6, ele prometeu que Moisés veria mais do seu poder ao lidar com Faraó. Então Deus revelou mais sobre o seu relacionamento no passado, com Abraão, Isaac e Jacó, bem como a sua promessa de libertar Israel da escravidão e levá-los, o seu povo, para que soubesse que Ele é o Senhor Deus. Moisés enfrentou problemas após problemas, e durante o êxodo e depois no deserto, enquanto o povo reclamava e o acusava de tirá-lo do Egito para matá-los, desejando voltar e se fartar da comida de Faraó, cada vez mais Moisés recuava à presença do Senhor em oração, buscando ao Senhor, e frequentemente ia à tenda da reunião e passava algum tempo na presença, e o Senhor falava com ele, com uma única exceção: quando, com raiva de um povo murmurador, reclamante, ele bateu na rocha. Números capítulo 20. E por causa desse pecado, Deus disse a Moisés que não seria ele quem conduziria Israel à terra prometida, mas mesmo por meio desse pecado, de uma forma mais profunda, Moisés conheceu como Deus é santo e tem zelo pelo seu povo.
Jesus, meus irmãos, nos disse que podemos conhecê-lo mais profundamente. Lá em João capítulo 14, verso 21, quem tem os meus mandamentos e os guarda é quem me ama, e quem me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me revelarei a ele. Mas mesmo assim, voltando a Moisés, ele aprendeu mais sobre Deus no meio da sua falha, em golpear a rocha ali. Ele aprendeu mais sobre Deus em meio às dificuldades, e serve de exemplo para nós. Nós podemos aprender mais sobre Deus no meio de nossas falhas, quando nos arrependemos e buscamos o seu perdão. E isso não é para encorajá-lo a viver no pecado, para que você possa conhecer a Deus mais profundamente, mas simplesmente para dizer a você, meu irmão, minha irmã, mesmo com suas falhas, você pode aprender mais sobre o amor do Senhor, sua graça, sua santidade. Portanto, não desista quando você falhar com o Senhor. Volte-se a Ele com fé e obediência, porque Ele quer se revelar de si para você. A nossa oração precisa ser como daquele publicano que disse: "Se propício a mim, Senhor, pecador." Não é no mérito. Então, em primeiro lugar, queremos conhecer a Deus, é uma busca para toda a vida, e buscá-lo em todas as situações tranquilas, situações difíceis, não só quando a crise chega. E antes de passar ao próximo tópico aqui, apenas uma constatação, meus irmãos. Tristemente, no início dessa pandemia, nós ouvimos muitas e muitas pessoas dizendo o seguinte: Jesus está voltando. Muitas e muitas pessoas se voltaram para buscar a Deus. Nós não podíamos nos encontrar presencialmente, ainda estamos tendo toda a segurança, toda a dificuldade. Nossas reuniões de oração estavam ali lotadas, mas nós nos acostumamos. Comentavam que hoje já não estamos preocupados com um número expressivo de mortos, e não devemos ficar sobremaneira assaltados por isso, porque por uma questão de tempo todos morreremos. Mas o ponto que eu destaco é: não busque a Deus somente na crise. Busque a Deus em todo instante, para que você tenha força diante de tantas e tantas circunstâncias difíceis. Ontem alguém acusou os crentes, dizendo: cadê os crentes que não mandaram um cilindro de oxigênio lá em Manaus? Porque os artistas estão mandando. E alguém sabiamente respondeu: eles estavam orando para que outros enviassem cilindros. Não estou dizendo que a gente não deve ajudar, pelo contrário, eu acho que nós devemos mover algumas ações. Mas o conhecimento com Deus, de buscá-lo constantemente, nos revela a quem ir em primeiro lugar. Não desesperado a fazer as coisas, mas em saber que Ele é soberano para agir ao seu tempo. Segundo lugar, queridos, e agora voltando propriamente ao texto de Deuteronômio, um conhecimento maduro de Deus ao longo da vida lhe dá um legado espiritual para passar para a próxima geração. Um conhecimento maduro de Deus ao longo da vida lhe dá um legado espiritual para passar à próxima geração. Eu disse quinta-feira passada, e não me canso de reafirmar isso, nós não estamos atentos de que estamos passando bastão. Nós achamos que vamos ficar para sempre segurando esse bastão, mas na verdade não. Cada um de nós deixa um legado, porque depois seremos apenas uma história, depois seremos apenas fotografias, e olhe lá, porque agora nem mais imprimimos as fotos, e talvez alguém vai apagar. Por isso que eu posto um monte de foto, não vai ter trabalho para apagar um monte de foto. Mas, meus irmãos, qual é o legado que nós estamos deixando? Talvez um dia alguém vai contar a sua história e vai dizer: eu não sei nada sobre fulano de tal, mas eu sei que ele tinha uma fé nesse Deus tremenda.
Moisés não guardou o seu conhecimento para si mesmo, mas tornou Deus conhecido para Israel e para nós, escrevendo o Pentateuco. Nós conhecemos acerca desse Deus, olhando para o Pentateuco, não como um Deus desconhecido, como que Paulo denuncia, mas um Deus que se revela. Devemos tornar o nosso conhecimento de Deus conhecido das outras pessoas. À medida que Deus nos dá a oportunidade, devemos tornar conhecido no nosso ambiente de trabalho, na família, na sociedade. Muitas vezes as pessoas sabem mais sobre a nossa posição política, sobre a nossa posição de preferências, de várias coisas, do que sobre o nosso conhecimento acerca de Deus. E à medida que Deus nos dá a oportunidade, nós devemos sim fazê-lo conhecido. Eu gostaria brevemente de fazer uma lista aqui de algumas características de Deus, segundo aquilo que Moisés escreve para nós, olhando para o nosso texto e outros textos. Em primeiro lugar, o Deus de Moisés é como nenhum outro, é o único Deus. Veja que no verso 26 do seu texto, ele começa dizendo assim: não há outro, ó amado, semelhante a Deus. E essa era a preocupação dos servos do Senhor no passado, era o chamar: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. É a preocupação revelada usando a vida de Isaías, quando ele diz: não há outro Deus, não há ninguém como o Senhor, Ele é o único Deus verdadeiro. Hoje nós ficamos na dúvida, talvez o Deus de outras religiões, isso, aquilo outro. Não! Essa tem que ser a nossa convicção. Só há um Deus. Mesmo que sendo taxado de intolerante ou outras coisas. Em segundo lugar, o Deus de Moisés, além de ser o único Deus, é o Deus dos retos. O povo de Deus deve ser um povo justo, reto, que está com ligação ao seu nome. É interessante porque no capítulo 32, se você voltar aí, verso 26, 32, verso 15, o texto nos diz assim: mas, vai parecer estranho para você, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Pastor, o senhor está falando de engordar aqui, de grosseria? A nossa tradução não coloca uma expressão que aparece no texto original como: mas o meu povo justo, Israel, que também era chamado de povo justo, reto. E aí ele usa o que nós temos no texto. O Deus de Moisés é o Deus dos retos. O Deus de Moisés tem poder ilimitado para ajudar o seu povo. Capítulo 33, que lemos, no verso 26, ele nos diz assim: não há outro Deus, ó amado, semelhante a ti, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Isso aponta para a onipotência dele. Quem me dera que, se nós, meus irmãos, tivéssemos mais fé nesse Deus que nos ajuda em nossas batalhas, oraríamos mais. Mas o Deus de Moisés, além de ser o único Deus, além de ser o Deus dos retos, além de ter o poder ilimitado para ajudar o seu povo, o Deus de Moisés é eterno. E por que eu sei disso? Porque Moisés escreveu o Salmo 90. E na sua oração, Moisés revela ali a transitoriedade da vida humana em face à eternidade de Deus. Moisés desenvolve ali e contrasta a eternidade de Deus com a nossa vida passageira. O Deus de Moisés, além de ser o único Deus, além de ser o Deus dos retos, além de ser o Deus com poder ilimitado, ou seja, onipotente, que ajuda o seu povo, além de ser o Deus eterno, o Deus de Moisés é morada para o seu povo, é abrigo. E ainda no Salmo 90, na oração de Moisés, ele nos convoca a isso, em buscar refúgio no Senhor. O Deus de Moisés, além de ser morada para o seu povo, ele defende e apoia o seu povo. Olha o verso 27 do capítulo 33. O Deus eterno é a tua habitação,
e por baixo de ti estende os braços eternos. Muitas vezes na nossa vida a nossa força esgota e nós não temos vontade de caminhar. Estou cansado. Essa expressão, por baixo estão os braços eternos, demonstra a sua força de nos proteger, que nunca se esgota. Não importa quão baixo você vá, não importa quão cansado você esteja na caminhada, Ele é o Deus que te sustenta, Ele é o Deus que te coloca de pé, Ele é o Deus que te carrega. É tão maravilhoso, meus irmãos, começar a semana hoje, primeiro dia, sabendo que o que vai acontecer não sabemos, mas há uma realidade: Ele está comigo e me sustenta. O Deus de Moisés faz com que o seu povo habite em segurança. Olha o verso 27 ainda, terminando, ele diz assim: Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. O futuro de Israel envolvia a luta contra inimigos que estavam por vir, mas eles viveriam em segurança. O versículo 28 ele diz: Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Onde está a sua segurança? Onde você tem revelado a segurança? O seu Deus, quem é o Deus que as pessoas estão conhecendo? Por causa da presença do Senhor e a ajuda que pode o povo caminhar. Moisés revela isso. Moisés revela, queridos, que o seu Deus salva e abençoa o seu povo escolhido. E o texto nos diz, no verso 29, feliz é tu, ou és tu, ou bendito és tu, Israel. Quem é como tu? Sabe, meus irmãos, conhecer a Deus é uma busca para toda a vida. E mais, é entender que somos um povo privilegiado, porque em nós não há mérito nenhum. Mas Deus nos escolheu. Uma das coisas que Satanás tenta constantemente fazer é nos tornar como o mundo. É querer trazer o mundo para dentro da igreja. Mas olhando tanto no Antigo Testamento, os textos em que Moisés escreve, os profetas, Israel tinha algo peculiar. Isso dava alegria e felicidade a eles. Não porque nós somos os melhores, não, eles eram um vermezinho, eram nada, mas foram escolhidos por Deus. Deus escolhe e salva o seu povo para a sua própria glória e felicidade. Portanto, conhecer a Deus é uma busca para toda a vida e requer buscá-lo em todas as situações. Um conhecimento maduro de Deus ao longo da vida dá a você um legado espiritual para você passar para as próximas gerações. Este é o meu Deus. Nós estamos escrevendo uma história hoje aqui, nesse tempo, em meio a uma pandemia. E a história é nos acovardarmos esperando que alguma autoridade ou alguma ciência ou alguém nos diga: a esperança está aqui, eu tenho a esperança para você, ou levantar os nossos olhos para os céus e dizer: Senhor, só Tu és a nossa esperança, eu não temerei. A igreja está covarde, a igreja está negligente, a igreja está acomodada. A igreja não revela o grande Deus que tem, revela personalidades, o mundo gospel, os astros, os megapastores, o status, a roupa. O estar na igreja se tornou como nos séculos passados, ou lá no início do cristianismo, como muitos que adentravam a igreja meramente para fazer parte da religião do imperador, como no ano 313, para fugir da perseguição, porque não queremos ser perseguidos. Mas hoje não. Hoje nós ouvimos que precisamos atualizar a Bíblia, porque esse Deus agora mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. E qual é a história que você vai deixar? Ele não vai mudar. A sua história está escrita, determinada. Mas nós não somos um robozinho
nós somos responsáveis. Pai, mãe, você tem uma responsabilidade imensa que você ainda não se deu conta sobre seus filhos, ainda que já sejam adultos com seus longos anos aí. Qual legado você está deixando? Em último lugar, queridos, podemos efetivamente tornar conhecido o conhecimento de Deus somente na medida em que formos felizes nele. Só podemos tornar efetivo, ou podemos tornar efetivamente o conhecimento de Deus somente na medida em que formos abençoados, felizes nele. A nossa versão foi muito feliz na tradução do verso 29, e ela diz assim: feliz és tu. Feliz és tu, Israel. Pastor John Piper, pastor americano, ele costuma dizer o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Se não estivermos felizes e satisfeitos em Deus, seremos apenas pobres testemunhas do Evangelho da graça de Deus. Para glorificar a Deus, devemos tornar nossa primeira prioridade todos os dias encontrar a felicidade e a alegria no Senhor e na sua graciosa salvação. Ao que o salmista diz: restitui-me a alegria da salvação. Porque se a salvação não for a nossa alegria suprema, nada neste mundo vai nos alegrar. No versículo 26, meus irmãos, Moisés exclama: não há ninguém como Deus. No versículo 29, ele faz uma pergunta retórica a Israel: quem é como você, um povo salvo pelo Senhor? Quando pertencemos ao único Deus verdadeiro graciosamente, percebemos que Ele, ao enviar seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, e isso nos torna as pessoas mais felizes da terra. Antes eu tentava entender como pode alguém preso escrever uma carta dizendo o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Hoje eu entendo perfeitamente o que o apóstolo Paulo queria nos dizer. É que não é a circunstância, não são as circunstâncias que trazem a nossa alegria. É estar contente no Senhor e nele. Porque este mundo tem muitos motivos para tirar a nossa alegria. Você vai acordar numa segunda-feira e ouvir notícias tão terríveis. Você vai passar por momentos difíceis. O príncipe dos pregadores, do Spurgeon, ele observa o seguinte sobre esse texto: para os cristãos, serem felizes é uma das maneiras mais seguras de levá-los a buscar a salvação de outros. Sabe, meus irmãos, na quinta-feira eu falei que eu tenho faro de promoção. E eu estou pensando em montar uma empresa, eu e a Eva, para sair atrás de promoções. Depois terminou, a gente ficou conversando que não pode ver uma promoção que já está entrando. Mas não precisa, mas estou lá. É interessante que às vezes nós, ao ver uma loja em promoção, ou ver algo que nos chama a atenção, nós queremos que outras pessoas desfrutem. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu e minha família tivemos a oportunidade de ir a uma cidade aqui próxima chamada Brotas. E quando voltamos, saímos falando para várias pessoas: olha, vale muito a pena. Você já foi lá? Você conhece, é muito gostoso. Tem muitos crentes que, ao invés de atrair as pessoas para Cristo, afugentam. Por quê? Porque sua vida não mudou. Porque não sente prazer, porque não sente alegria. Porque tem mais medo de morrer do que viver com Cristo aqui. Eu quero terminar, meus irmãos, com uma história de um indiano chamado Sadhu Sundar Singh, ou conhecido como o missionário dos pés sangrentos. Ele se converteu ao cristianismo quando era adolescente, por volta dos seus 14 anos. E ele foi perseguido implacavelmente pelo seu pai. Coloquei uma foto dele aqui para nós. Ele foi expulso de casa. E esse jovem, no afã de pregar o evangelho para o povo tibetano, ele sai sem dinheiro, sem herança, sem nome,
sem amor, sem apoio, debaixo de uma tremenda perseguição. E certa vez, ele encontrou um grupo de pessoas hostis a ele que o repudiavam por causa da sua decisão por Cristo. O pegaram, jogaram numa fossa com detritos humanos, onde haviam corpos num estado avançado de putrefação. E conta-se que só ao aproximar daqueles poços, as pessoas sentiam náusea, tamanho o fedor. As pessoas viam aquele local como um local repugnante. Se não bastasse essa crueldade, eles tamparam a fossa, pensando que ele poderia morrer dentro de algumas horas, e fecharam então o poço, meio à náusea, meio à repulsa daquele local terrível, e deixaram o Sadhu 3 dias e 3 noites. Ao terceiro dia, voltaram para aquele local, pensando que ele já estava morto, abriram o poço, para surpresa e espanto de todos, o Sadhu Sundar Singh, ele sai da fossa com o rosto brilhando. E todos entenderam que não era possível que um moço, naquela condição tão terrível, pudesse ainda ter o rosto brilhando, a não ser que fosse por uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero te perguntar: o que está roubando o brilho de Cristo na sua vida? Ao olhar para a sua vida, qual Deus as pessoas podem dizer que Ele é? O Deus dos desesperados? O Deus que negocia valores? Eu citei e quero reforçar isso. Se nós estivermos felizes e satisfeitos em Deus, seremos pobres testemunhas do Evangelho da graça de Deus. Para glorificar a Deus, devemos tornar a nossa primeira prioridade todos os dias encontrar felicidade e alegria nele e na sua salvação. Você tem uma decisão nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Você pode sair daqui e, me perdoe a expressão, voltar para a sua vidinha, porque sem Cristo é uma vidinha, uma vida infeliz, uma vida que tem momentos de alegria. Ou você pode tomar a decisão de sair daqui hoje dizendo: Senhor, minha semana vai ser espetacular, não pelo que eu posso fazer, mas pelo que o Senhor fez na minha vida, porque Tu és o mesmo Deus de Moisés, é o meu Deus, é o Deus que age na minha história, é o Deus que age na minha vida. Agora, meu irmão, não adianta você simplesmente voltar sem tomar uma decisão. E eu quero aqui sugerir 7 coisas rápidas, práticas, para você crescer no conhecimento com Deus. Em primeiro lugar, confie em Jesus Cristo como seu Salvador e faça de conhecê-lo a prioridade mais alta da sua vida. Dói. Como pastor, sabemos que os nossos filhos e nós sabemos mais sobre artistas famosos, produtos, do que sobre Deus em Jesus Cristo. É interessante porque o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, ele diz que ele considerou tudo como refúgio, como nada, pela sublimidade de Cristo na sua vida. É interessante olhar para Moisés e perceber que ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó e desfrutar dos prazeres do Egito, preferindo ir ao deserto, mas com o conhecimento de Deus. Segundo lugar, passe tempo com Deus e com a sua palavra em oração. Não é para te deixar triste, mas apenas para fazer uma constatação, para você pensar. Essa semana, quanto tempo você passou com Deus em oração?
E quanto tempo você conversou no WhatsApp? Quanto tempo você reclamou, talvez postando lá no Facebook? A sua Bíblia, ela é aberta? Deus só fala se a Bíblia estiver aberta. Não adianta ficar ouvindo musiquinha. Relacionamentos saudáveis e crescentes requer tempo para junto. Faça com que seja a sua prioridade se encontrar com Deus antes do seu café da manhã, antes de colocar o pé no chão. Em terceiro lugar, leia a Bíblia inteira, repetidamente. Irmãos, nós devemos obter uma boa Bíblia de estudo. Nós devemos obter uma boa Bíblia, ler consecutivamente, o tempo todo, ler, reler. Não se contentar só com uma devocional que o pastor manda, ou com um estudo bíblico durante a semana, que são importantes. Quarto lugar, cresça em obediência a Deus. Não fique colocando, olha, o Senhor mandou, mas eu acho que é assim. Como eu mencionei, Jesus disse que Ele se revelará àqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Quinto lugar, leia livros teologicamente corretos sobre Deus. A sua biblioteca revela muito sobre você. Alguém já disse isso quando eu estava no início da minha caminhada. Nós devemos ler a Bíblia. E nós devemos ler homens que leem a Bíblia. Não sai comprando, não. Cuidado, tem muito livro que tem capa bonita, mas é do diabo. O diabo é bom nisso. Cuidado. Sexto lugar, ouça pregadores que conhecem a Deus e expõem sua palavra com fidelidade. Tem muita gente por aí que no domingo ouve o pastor na pregação, mas na segunda está ouvindo heresia por aí, na terça, na quarta. Como é que você vai terminar a sua semana? Em último lugar, passe tempo com outros cristãos que conhecem a Deus. Salmo 1 diz: não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele não nos proíbe de sentar na roda dos salmos e com eles conversar sobre a eternidade. Sabe qual é o problema? É que nós temos amigos que ao invés de nos aproximar de Cristo, estão nos afastando dele. E no último dia isso virá à tona. Reúne com um pequeno grupo, interaja com eles, aproveite os estudos bíblicos, venha ao culto. Sabe, meus irmãos, eu quero terminar então dizendo a você, com todo o temor no meu coração, a pandemia não pode ser a desculpa para você se afastar de Deus. Mas está perigoso sair por aí. Tristemente não percebemos que estamos priorizando outras coisas, estamos sendo levados a isso. É urgente, conheça a Deus. E eu garanto a você que sua vida vai ser transformada dia após dia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós queremos te conhecer mais e nos relacionar contigo. Nós queremos te conhecer, ó Pai, como Deus que se revela, não como um Deus contado por outros, mas um Deus que se revela a nós, um Deus que tem prazer de ouvir a voz dos seus filhos, um Deus que falou e fala conosco. E te pedimos, ó Deus, desperta nosso coração, que ao sairmos daqui nessa manhã, saímos com a decisão de viver com este brilho, não inato, não nosso, mas o brilho de Cristo em nossa face.
em que a vontade é conhecer e fazer a vontade do nosso Senhor. Leva o teu povo em paz. Lembramos daqueles que estão enfrentando lutas em função da pandemia. Abençoe, ó Pai, os moradores ali de Manaus, não só ali no estado do Amazonas, mas em todos os estados do nosso país, pelo mundo afora, e que os povos venham a conhecer a Ti e encontre a paz que só o Senhor pode proporcionar. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos.